Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Olha só, hoje a gente vai focar num conceito que é, sem exagero, absolutamente obrigatório para você que quer aquela vaga no vestibular ou num concurso de alto nível. O que a gente vai ver aqui hoje na tela é literalmente a espinha dorsal do raciocínio exato, a modelagem funcional. Acredite, como professor, eu vejo muito candidato excelente perdendo ponto precioso porque cai nas mesmas armadilhas de interpretação de sempre. Então hoje, a gente vai sair daquela teoria abstrata e vamos ver, com precisão cirúrgica, como você pega um problema real de prova e traduz isso para um caminho matematicamente solucionável. É blindar o seu raciocínio contra os erros mais bobos que te tiram da lista de aprovados. Bora lá? Dá uma olhada nessa diretriz que fundamenta a nossa aula de hoje. Resolução de problemas por modelagem funcional. Na hora da prova, com o tempo correndo implacavelmente contra você, o maior erro do candidato inexperiente é o quê? É tentar adivinhar a resposta ou sair jogando fórmula no rascunho sem planejamento nenhum. Essa frase que está aí é a tradução literal do que as bancas mais rigorosas exigem da gente. Ela dita que não existe atalho mágico. O problema é sua barreira e a modelagem funcional é o único método seguro e infalível para derrubar essa barreira com precisão. Para ficar bem claro, note a divisão analítica aqui. Do lado esquerdo, a gente tem a resolução de problemas, que é o alvo, aquela alternativa correta e inquestionável brilhando lá no gabarito. Do lado direito, a modelagem funcional, as engrenagens, o método rigoroso. Para você visualizar isso na prática da prova, imagine aquele cenário que cai toda hora. Um produtor que precisa maximizar a área de um terreno retangular com uma quantidade limitada de cerca. O nosso alvo final é encontrar essa área máxima. O nosso método é construir a função que rege esse terreno. Sem essa ponte metodológica, acertar o alvo é estatisticamente impossível. Focando primeiro no termo resolução. Sob a ótica de uma banca examinadora que, convenhamos, não quer facilitar para ninguém, a resolução jamais é um chute. Também não é ir por eliminação superficial. No nosso exemplo prático do produtor rural, a resolução não é você ficar desenhando quadradinhos aleatórios para ver qual parece maior. A verdadeira resolução é a conclusão inabalável de qual dimensão exata garante o melhor resultado. É chegar no valor final sabendo, sem a menor sombra de dúvida, que toda a sua estrutura lógica sustenta aquele número. É, em resumo, blindar a sua resposta contra as famosas pegadinhas da questão. E o que é exatamente o tal do problema? Olha, nas provas pesadas, os examinadores são mestres em criar cenários intencionalmente confusos. A grande armadilha aqui é a cortina de fumaça, sabe? Textos longos, dados que não servem para nada e unidades de medida misturadas de propósito. No nosso cenário da área máxima, o problema real não é a falta de cerca do produtor, mas sim como a banca enrola para descrever esse terreno no papel. O candidato que não está preparado se perde na leitura. Quem foca na excelência ignora a distração e já enxerga as variáveis ali no meio. O problema é só a matéria-prima bruta que a gente precisa lapidar. E isso nos leva à ponte vital da nossa estrutura, a preposição por. Parece bobagem, né? Mas é a transição direta. É o exato momento em que o idioma português vira álgebra pura. E é aqui que acontece o erro mais frequente em prova, a falha de tradução. A pessoa lê o dobro da largura e anota a variável toda torta. Esse por exige um caminho metodológico estrito. Você não pode ler o texto e já querer pular de cabeça para o gabarito. É preciso estabelecer a relação matemática correta, porque é ela que vai ser o alicerce inabalável dos seus cálculos dali para frente. Bom, chegamos no coração do processo, a modelagem. O que isso exige de você na prática? É o ato rigoroso de botar a mão na massa e criar a equação. Vamos ao cálculo? Se o produtor tem 100 metros de cerca para fazer um retângulo, a gente chama a largura de x, certo? Como o perímetro envolve os 4 lados, a soma de uma largura com um comprimento vai dar metade dessa cerca, ou seja, 50. O comprimento vai ser, logicamente, 50 menos x. Pronto, a modelagem do nosso problema de área virou a função a de x, que é igual a x, multiplicado por 50 menos x. A gente tira toda a enrolação da linguagem humana e joga o obstáculo para um formato técnico e exato. Só que essa modelagem, como o próprio nome decreta, é funcional. Quando a gente desenvolve aquele a de x igual a 50x menos x ao quadrado, a gente dá de cara com o quê? Uma função quadrática. O gráfico daquela parábola com a concavidade voltada para baixo e agora a tensão máxima, a armadilha clássica. A banca sempre pede o valor máximo, certo? O erro fatal que eu vejo os alunos cometerem aos montes é confundir o x do vértice, que é a dimensão ideal do terreno, com o y do vértice, que é a área máxima de fato. O termo funcional cobra que você domine as propriedades da função.
senão você faz o cálculo perfeito e cai nessa pegadinha cruel bem na hora de marcar a alternativa. Observem como isso tudo se sistematiza visualmente num fluxo lógico. O passo 1 é sempre diagnosticar o problema, filtrando o que é pegadinha e o que é variável de verdade. O passo 2 é aplicar ativamente a modelagem, construindo a nossa função, a nossa A de x. E somente depois de fazer essa tradução algébrica impecável é que a gente avança para o passo 3, a resolução. É aí que calculamos as coordenadas do vértice com segurança absoluta. Pessoal, é uma corrente inquebrável. Tentar pular direto da leitura do texto para o passo 3 é receita garantida para a frustração e para o fracasso. A grande síntese dessa diretriz toda é reconhecer que isso aqui é uma verdadeira estratégia de sobrevivência acadêmica. É esse processo estruturado que garante a sua clareza quando a pressão do tempo e o cansaço tentam te sabotar lá na cadeira da prova. Quando você domina a resolução de problemas operando só através da modelagem funcional, você deixa de ser refém das armadilhas da banca. Quem interioriza essa técnica se eleva muito acima daquele decoreba vazio de fórmulas e passa, de fato, a comandar toda a estrutura do exame. Então, para a gente encerrar essa análise com algo para refletir seriamente, se a modelagem funcional é o pré-requisito absoluto para evitar armadilhas e cravar o gabarito exato, quantas vezes a ausência desse rigor todo já não custou aprovações preciosas até hoje? Compreender o peso técnico de todas essas etapas não é só didática de sala de aula, tá? É ter nas mãos a chave definitiva para o seu alto desempenho em provas de excelência. A verdadeira maestria lógica começa exatamente aqui. Pensem muito sobre isso na próxima vez que abrirem um caderno de questões. Um forte abraço e bons estudos!